Bom dia! Vamos falar hoje sobre o meu segundo dia de aula. Hoje nós tivemos a primeira aula de francês instrumental. A matéria se chama Francês Instrumental 1. Como toda aula inaugural, é mais passado as diretrizes da aula, como é feita a avaliação. A primeira aula ele falou sobre o método de avaliação, o cronograma do curso e qual o intuito e o objetivo de se ter francês dentro do curso de gastronomia. Como a origem da gastronomia como profissão é francesa, a literatura principalmente, a maior parte da literatura sobre o curso de gastronomia é proveniente da França, das nomenclaturas são em francês, então aí se faz necessário o francês instrumental dentro do curso. Os métodos de ensino dele são basicamente a utilização do francês dentro da gastronomia. Então, assim, o mais importante é ler, escrever, pronúncia, nem tanto a conversação. Ser capaz de ler e escrever receitas em francês, entender, compreendê-las, unidades de medida, números. Penso eu, segundo a explicação dele, que o francês dentro da gastronomia, ele vai ser basicamente para uso dentro da profissão. Então não são aulas de francês, eu não sairei de lá falando francês. Infelizmente, adoraria. De cara já sei que é uma aula que eu vou gostar muito e sei que vai ser uma aula muito difícil. É uma aula 100% teórica, não existe nenhuma parte prática. Embora ele mesmo tenha falado, o professor tenha falado que existe uma integração com as disciplinas de cozinha. Eu imagino que dentro das disciplinas de cozinha, os professores eles irão falar conosco as coisas em francês. Então existe uma integração entre a disciplina de francês instrumental e as disciplinas práticas, o que eu acho sensacional. Métodos de avaliação dele, nós utilizaremos uma ferramenta que eu nunca utilizei antes, que é o Google Classroom. As atividades serão lançadas lá, elas são com avaliação, então ele disse que ele é um professor que avalia bastante coisa, embora as notas que ele lance sejam somente 2 ou 3 no máximo, que ele disse, mas avaliações ele faz quase que diariamente. Então ele deixou muito bem claro que ele é um professor que ele pode sim dar notas fora das avaliações da disciplina, mediante avaliação de participação, se o aluno é presente dentro das aulas, se ele está ali prestando atenção. Então o desempenho do aluno é critério de avaliação, o que eu achei sensacional e foi uma das coisas que me fez gostar muito desse professor. Eu estou muito ansioso por essa matéria, é uma das matérias inclusive que eu mais tenho vontade de fazer. Eu adoro aprender outros idiomas, então acho que vai ser muito legal. Ele passou o cronograma da disciplina. Esse cronograma ele é baseado na primeira parte em aprender as pronúncias dos fonemas em francês. Então é o U, que vira somente o Y e o Z. Então ele passou uma noção básica disso daí, que eu achei bem legal. Essa é a primeira parte. Depois nós aprenderemos a escrita, uma construção de frases escritas, afirmativas, negativas, perguntas, pronomes, sujeito, predicado, verbo, tudo nesse primeiro semestre. Então achei, é uma matéria bem puxada. É uma disciplina de 40 horas semestrais, então são 2 semestres, são 80 horas de francês. Para se aprender um idioma é relativamente pouco, mas com o objetivo que tem o francês instrumental dentro da gastronomia, eu acho que ele é ok. Além disso, hoje nós deveríamos ter tido uma aula de história da gastronomia, mas essa aula será em EAD, então assim que eu fizer essa aula em EAD, eu vou gravar o restante do vídeo. Eu não concordo com disciplinas EAD, eu acho que é errada, de verdade. Uma instituição do tamanho da Universidade de Filadélfia, da Unifil, poder dar aulas em EAD, eu acho ruim para a disciplina. Tem uma portaria recente do Ministério da Educação que ele permite todas as graduações, menos medicina, possam ter até 40% da sua carga horária em EAD. EAD, para quem não sabe o que significa, é ensino à distância. Eu acho isso ridículo. Instituições de ensino superior estão entre as mais lucrativas do Brasil. Você colocar 40% dos cursos em EAD, você faz essas instituições lucrarem ainda mais. Então, não concordo com isso, não tenho como concordar, acho errado, mas se tá aí, tem que ser feito, né? E não tem
outra alternativa. Assim que eu fizer essa parte da disciplina em EAD, eu gravo o restante do vídeo e falo como é que foi a experiência de ter uma aula EAD, porque eu nunca tive. Já fiz universidade pública, então nunca tive uma aula em educação à distância. Nunca tive acesso a uma aula em educação à distância, não sei como funciona. Mas assim que eu tiver essa aula, eu passo o feedback aqui. E é isso. Tchau. Bom, vamos lá. Falar um pouco sobre o conteúdo EAD passado. Primeiro de tudo, eu tenho que falar o que eu penso de aulas EAD. Sim, minha opinião é que aulas EAD são, para dizer o mínimo, elas são incompletas, insuficientes. Para mim, nada substitui a presença de um professor em sala de aula, o conteúdo passado na lousa, um slide, qualquer outra coisa nesse sentido, o debate gerado dentro da sala de aula sobre o conteúdo, as perguntas. Então, assim, ou seja, um conteúdo que deveria ser passado, deveria e poderia ser passado numa aula de 1h30, 2 horas, que era o que basicamente estaria no horário lá, já que eu tive 2 aulas de francês instrumental 1, que foi das 8h30 às 10 horas, e imagino que até às 11h45, depois do intervalo de história da gastronomia. Então, assim, um conteúdo que seria passado em 1h30, com um debate dentro de sala de aula, com todo o ambiente estudantil, universitário, é insubstituível, tá? Isso eu não estou entrando no mérito do conteúdo em si, sim da dinâmica dentro da sala de aula, da dinâmica de ensino. E ensino à distância, muito se pode dizer que é uma democratização do ensino, mas para mim é o sucateamento do ensino. Essa é a minha opinião. E isso nada mais é do que uma estratégia para você entregar na mão de complexos de ensino superior que já são gigantescos e altamente lucrativos, ainda mais lucro. Existe sim uma democratização um pouco maior do ensino superior com o ensino EAD? Ok, até posso concordar com isso. Mas se você tem grandes instituições que têm estrutura para dar o ensino presencial, como é no caso da Universidade de Filadélfia, como é o caso da gigantesca Croton, e onde uma portaria do MEC autoriza essas instituições em todos os cursos, menos o curso de medicina, até 40% da sua carga horária de todas as disciplinas em ensino à distância, em EAD, é no mínimo ridículo. Essa é a minha opinião, mas até que venha ao caso, claro, eu estou tendo a minha primeira experiência com o ensino EAD, cursei já cursos em universidade pública e esse não existe na universidade pública, pelo menos até agora. Assim, essa é a minha opinião sobre essa história de ensino à distância. Agora, quanto ao conteúdo do ensino à distância, no caso, como a matéria de hoje, no horário de hoje, era História da Gastronomia, o conteúdo passado foi o seguinte: foi um texto que, como eu disse, deveria ser dado em 1h30 de aula, 1 hora de aula, com debate, com todo o ambiente que uma aula presencial te entrega, né? Um texto que eu li em 3 minutos, dizendo sobre uma coisa muito interessante, de verdade, uma coisa muito legal, que se daria muito debate, muita atenção dentro de uma aula comum, que é sobre a história do alimento em si, do cozimento de alimentos. Quando a humanidade ela deixou de comer coisas cruas, carne crua, alimentos crus, legumes, vegetais, e passou a cozinhá-los num contexto histórico. Então isso remonta ao início da civilização, logo após a descoberta do fogo. Então achei uma coisa muito legal assim para se saber as evidências de que o alimento começou a ser cozido ou cozinhado no contexto histórico da humanidade, né, na história do homem. E a localização onde isso aconteceu, que é sempre a região da Mesopotâmia, Egito, Iraque, Irã, Síria, Líbano. Então sempre aquela região da Mesopotâmia onde se tem os primeiros registros de uso de utensílios domésticos, como cerâmica, jarros de barro e o uso do fogo para cozimento de alimentos. Então isso é muito legal. Daí a gente entra também na troca de uma civilização basicamente de nômades para o começo de construção de aldeias, o rito de cozimento, porque o fogo ele sempre foi uma coisa mística, muito mágica. Até hoje nós temos rituais religiosos e místicos que envolvem o uso do fogo. Então assim, como virou um ritual cozinhar alimentos para as pessoas e como isso se tornou, além de um ritual do preparo do alimento, também virou um ritual de organização social, onde as pessoas se reuniam para comer após o cozimento dos alimentos. Isso foi uma coisa muito legal que eu li nesse texto. Ele introduz também parte de quando o alimento ele começou a ser consumido por prazer e não como sustento corporal. Onde que entrou a parte do comer como prazer, como um rito comemorativo, ou comer um indicativo de pobreza ou riqueza,
mesa, como era a celebração, como as festas começaram a se focar mais em alimentos do que em música e etc. Então, assim, que o alimento geralmente não é só comida, ele é um ritual, né? Então, isso é uma coisa muito legal que teve nesse texto, do conteúdo apresentado. Mas o material em ensino EAD eu achei pobre, achei incompleto e acho que as aulas presenciais jamais poderiam ser trocadas por ensino à distância. Essa é a minha opinião, falo novamente, não presto nada contra a instituição e sim contra o método. Volto a afirmar que a Universidade de Filadélfia, aqui onde eu estou inserido, que é na cidade de Londrina, Paraná, é o melhor curso de gastronomia da região, então assim, estou na melhor instituição, só não concordo com o método aplicado, porque ensino à distância para mim jamais poderia substituir o ensino presencial. É isso, esse é o segundo vídeo do meu canal, espero que vocês tenham gostado, se inscreva, isso é muito importante. Eu gostaria muito que isso desse certo. Basicamente, eu contando a realização de um sonho meu. Uma ótima tarde e até mais. Tchau, tchau.